Ei, estamos ao vivo! Lives, que delícia! Olha quem eu tenho aqui, gente! A Glaucia. Ela foi aluna da primeira turma do Resgate do Feminino, né? Que foi uma turma, assim, de pessoas que, de alguma forma, já tinham contato, mas não tão próximo, né, Glau? Pela internet também, a gente não tinha esse contato ao vivo, com exceção de quarta, todos os dias às 13h20. Nós teremos uma deusa convidada. E aí, meus amores, eu vou me desafiar e além de vir todos os dias às 13h20, sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir mais uma live. Eu tô muito doida! A partir de segunda-feira que vem eu vou abrir uma live às 7h37 da manhã. Vamos acordar comigo. Logo depois da academia eu tô aqui com vocês, trazendo conteúdo, né? Porque é maravilhoso receber essas deusas. E a gente sempre conversa bastante, né? Mas além disso ainda vou trazer conteúdo para vocês, que são conteúdos que vocês trazem nos formulários, trazem dúvidas nos grupos. Então eu gosto de estar aprofundando um pouquinho, tá bom? Então bora lá! Já marca na agenda, deixa o celular ativado todo dia, 7h37, a partir de semana que vem, mas essa semana já vai rolar às 13h20. Então hoje a gente tá junto, amanhã a gente tá junto e assim a gente segue, tá bom? Sejam todas muito bem-vindas, eu quero dar boas-vindas pra Glaucia, essa deusa maravilhosa que eu sou muito grata de hoje poder compartilhar muito com ela, né, Glaucia? A gente caminhou até aqui. O quê? Mais de um ano juntas, né? Acho que faz 1 ano e meio. 1 ano e meio caminhando juntas e hoje a gente começa aí fazer não só essa parceria de evoluir juntas como pessoa, como profissional, mas também de começar a fazer parcerias, né? E ter vários projetos juntas. Então hoje eu fiz esse convite para ela, disse: Glaucia, vamos fazer essa live, vamos contar as transformações, né, que aconteceu desde a primeira turma do resgate, principalmente com a mãe. E ela disse: ai meu Deus, vamos! E tá aqui, maravilhosa, estou muito grata, seja bem-vinda. E aproveita, mulher, fala tudo que você quiser. Ai, arro, mulheres, meninas e meninos, né? Todos que estão aí, gratidão por esse convite. Eu tô aqui com a Fran, na casa dela em Penha, passando uma semana maravilhosa. E tudo isso começou, né, por um encontro pela internet mesmo. Eu vendo o trabalho da Fran, aquilo foi assim, a primeira vez que eu conheci a Fran, foi um impacto muito grande na minha vida. Era uma live sobre tomar força de mãe, tomar força de pai. E no fim, né, ela energizava um copo d'água e eu peguei um galão de 5 litros e falei: será que faz mal eu tomar tanta água assim? Porque eu tô precisando tomar muito. E foi lindo, assim, foi lindo, né, fazer aquele movimento de humildade mesmo, né, de eu ter percebido o lugar de arrogância que eu tava, de querer eu dar a vida pra eles, quando na verdade foram eles que me deram a vida. Principalmente em relação à minha mãe, né? Quem me conhece sabe um pouquinho da minha história. Minha mãe começou a ter Alzheimer com 52 anos, ela é muito bonita, muito jovem, né? Sempre foi uma mulher muito desenvolvida, muita coisa que eu faço hoje eu aprendi com ela era artista plástica, professora, e eu também segui esse caminho. Então, assim, e eu morei sozinha durante muitos anos, durante 19 anos eu morei sozinha. Num determinado momento na minha vida profissional, eu precisei voltar para mais perto dos meus pais ali, né? E fui morar com eles e me dei conta de como o tempo tinha passado e o quanto, né, eles tinham envelhecido, na verdade. Isso é um processo natural da vida. Naquele momento, eu me coloquei no lugar de salvadora e achei que eu deveria dar a vida para eles. E comecei a perder força de ir para a vida, realmente querendo ajudá-los, né? A minha mãe com Alzheimer, né? Tão jovem, o meu pai tendo que lidar com aquela situação e eu achava que eu tinha que cuidar deles. E nesse momento fui perdendo muita força de ir para a vida. E aí quando eu conheci a Fran, eu consegui, caiu aquela ficha assim do quão grandiosos eles eram e de tudo que eles tinham me dado, né? E de quanto eu ainda podia beber dessas raízes, né? E à medida que eu fui tomando essa força de beber dessas raízes, mais fortes eles foram ficando. Então, assim, o grande aprendizado que eu trago é assim, se você quer ajudar os seus ancestrais de alguma maneira,
né? Honrá-los de alguma maneira é honrando, tomando a vida que você recebeu, porque quando a gente realiza na nossa vida, eles se realizam também. A gente tem oportunidade, né? Eles vêm aí abrindo esse caminho pra gente, para que pra gente seja mais fácil, mais leve, né? Ao mesmo tempo a gente não tem a mesma, né, a mesma força, porque foram eles que cuidaram de nós. E quando a gente se inverte, a gente está invertendo o fluxo natural da vida, né? Então, eu tô num momento muito lindo, assim, né? De realmente estar retomando o meu espaço, de estar morando sozinha, de estar fazendo agora uma jornada, de estar viajando, né? E deixei minhas gatas lá para eles cuidarem, ainda deixei uma responsa lá para eles cuidarem. E tá sendo lindo esse crescimento, né, Fran? Ai, é lindo demais acompanhar até o processo da Glaucia, né? Como a gente é próximo, então eu tive a oportunidade de acompanhar. A mãe da Miriam também teve Alzheimer e a gente sabe o quanto que é desafiador, né? Eu tive a honra de conhecer, a gente fez um evento junto. Eu conheci a mãe cheia de força, de alegria que tem a mãe da Glaucia. E eu gosto muito, Glaucia, daquela história que você me conta das bonecas, mulher. Sim. Conta pra elas essa transformação mesmo de se fortalecer e também, de alguma forma, quando você se fortalece, que foi o que a Glaucia falou, né? Quando você assume seu lugar e toma a força deles para ir pro mundo, você lidera a força deles também, né? Então conta como é que foi a história da sua mãe com as bonecas e de ser filha, que é uma história que me emociona muito, assim. Eu vou chorar. Nem passei muita maquiagem que eu falei, nossa, eu vou borrar tudo aqui. Ah, que pode. E o choro é livre, né? Choro é livre. Ai, gente, é muito lindo, assim, porque eu no lugar de mãe da minha mãe, e a minha mãe com o processo da ferida dela, de sentir que também não teve mãe, assim como a minha avó não teve mãe, né? E eu sentia que eu também não tinha mãe, né? E de repente pensava, né, agora eu vou ser a mãe dela, mas como que eu vou ser a mãe dela e cuidar dela, sendo que eu também não sentia que ela tinha cuidado de mim do jeito que eu queria, né? Do jeito que a minha criança queria. E aí eu entendi que independente do que tivesse acontecido, eu era pequena dela e ela era grande. E a minha mãe, ela já não me reconhecia mais como filha. Ela tava já no ponto, ela me chamava de vó, né, ou de mãe. E ela tava sempre naquele lugar de nenezinha, de chorar, de esperar que eu cuidasse dela. E aquilo era pesado pra mim. Eu fazia, mas era tão pesado, por mais amor que eu tivesse, por mais que eu fizesse com amor, era pesado porque eu tinha que ficar grande pra poder fazer por ela. E aí, né, um movimento tão simples, né, de eu começar a trazer essas falas, de falar, mãe, eu sou sua pequenininha, eu vim da sua barriga. Você lembra quando eu era pequenininha e tal, e fazer o movimento de abraçar ela por baixo e deixar que ela, mesmo ela sendo um pouquinho mais baixinha do que eu, mas permitir que ela passasse os braços dela por cima e eu os braços por baixo, e tá sempre abraçando ela desse lugar e falando, eu sou a sua pequenininha. E a minha mãe já tinha bonecas, né? Ela andava com boneca no colo, que nenhuma criança, né? E aí como ela tinha muita essa carência, e aí tinha um cachorrinho, mas o cachorrinho não supria, então a gente quis dar uma boneca. Meu pai pegou até aquelas baby born, né? Que parece um bebezinho de verdade, mas ela tinha várias bonecas. E aí ela começou a não querer mais a boneca. A gente dá a boneca pra ela e fala, não, a minha pequenininha é ela. Tanto que ela foi na loja, isso eu não te contei. Ela foi na loja e comprou uma boneca pra mim. E me deu uma boneca de presente. Eu tenho essa boneca assim com muito carinho. Porque ela falou, eu quero dar uma boneca pra minha filha. É a minha filha que brinca de boneca, né? Então eu tenho essa bonequinha. Ai, eu vou chorar. Ai, eu vou chorar, gente. É incrível, né? Porque realmente foi isso. A Glaucia não mudou a mãe dela continua com as mesmas questões, né? E eu sempre digo, a mãe que banca uma doença, uma dor, alguma coisa assim, é muito forte. Tem algo ali que sustenta, nós já abrimos a constelação, nós já sabemos a raiz dessa escolha, né, da mãe dela, e foi tudo muito fortalecedor, porque aí a Glaucia foi tomando essa força de dizer, não, eu sou pequena aqui, eu tenho muito que aprender, né, com essa mãe, com esse pai, porque realmente ali tem muita força de sobrevivência mesmo, né, de estrutura para aguentar todas as bagagens, toda a história. Dentro da natureza, gente, tem um processo onde
alguns se sacrificam pelo todo. Né? A gente vê muito isso na constelação, assim. Então, o fato de a Glaucia entender que essa é uma escolha da mãe, né, pelo sistema inteiro, e que a mãe diz: espera aí, filha, eu sou a mãe aqui, deixa eu ocupar o meu lugar, você segue, não precisa carregar esse peso porque eu já carrego. Né? E aí abençoa pra seguir mesmo. E a Glaucia pediu a bênção pra viajar. Sim, né? Eu tô lembrando disso, eu tô quase chorando aqui, gente, tô segurando. Porque a partir do momento que eu comecei a me colocar no lugar de pequenas, foi a forma que eu encontrei de dar força pra eles. Porque eles foram ficando fortes, muito fortes, assim, tanto a minha mãe quanto o meu pai, né? Foram fortalecendo fisicamente até, sabe? Eles estavam ali num processo entre os dois, né? Porque os dois são idosos, de duas crianças, e eu era juíza, né? Das briguinhas que eles tinham entre eles. E quando eu comecei a falar: mãe, você não vem falar mal de meu pai pra mim, porque ele é meu pai, eu sou resultado, né? Eu não tenho que ficar no meio disso, eu deixo pra vocês, porque vocês dão conta. Essas falas são tão fortes, assim. E pra vir aqui pro sul, né? Porque eu sou de São Paulo, do estado de São Paulo, eu pedi muito a bênção da minha mãe. Ela tava ali com as questões dela do dia a dia, do Alzheimer, né? E de todo o estresse que rola. E ela ali muito chorosa, porque, né, com meu pai e tal. E eu falei: mãe, eu preciso da sua força pra poder viajar. Você me abençoa? E ela ficou boa na hora, assim, e falou: eu te abençoo. E aí ela queria me dar dinheiro, queria me dar... Ainda a Fran falou: você devia ter recebido, né? Porque aprender a receber, né, tal. E ela fica querendo me dar, ela quer tirar os anel, quer me dar tudo, assim, né? E ao contrário, era o contrário, eles só queriam, né, na verdade, enquanto eu queria ser maior, eles queriam receber. E eu não tinha nem pra dar pra mim, né? E agora eu tô sobrando, né? Agora eu tô com essa energia de estar sobrando mesmo, de estar expandindo toda a minha criatividade, que vem da força da mãe, né, Fran? Essa força da criação, porque nós criamos, né? Nós somos geradoras de vida. Então, tomar essa força da minha mãe e saber o quanto ela é forte, o quanto ela sempre foi uma mulher power, de tudo que ela me ensinou. Quando ela estava ainda já começando com Alzheimer, eu arrumei um trabalho numa outra cidade e eu não sabia dirigir direito. Eu ainda lembro que ela, mesmo começando com Alzheimer, a gente pegou a estrada junta e ela me ensinou a engatar a quinta marcha, porque eu não sabia. Então, assim, a força que ela tem, e quando ela pode, ela tira aquela força da onde ela, né? Não sei de onde vem, mas ela tem essa força. Por mais que ela tenha toda a dependência para fazer as tarefas do dia a dia, ela tem essa força e ela me dá essa força. Só de eu olhar para tudo que ela vive, para tudo que ela supera, no bom humor de sagitariana que ela tem, na brincadeira, né? E às vezes ela tá lá: ai, tô morrendo. A gente fala: você quer ir pro hospital, você quer viajar? Quero passear. Tá na hora, né? E eu falo: não, eu tenho essa força, sabe? Essa força de muitas vezes a gente ir pra esse lugar, né, de dor, e saber que eu posso ir pra um outro lugar quando eu literalmente vou pro colo da minha mãe. Isso é muito lindo. E assim, toda essa caminhada começou quando eu conheci a Fran. Essa que é a verdade. Quando né? ela encheu o galão de 5 litros. Encheu não, pegou o galão de 5 litros. Eu disse: gente, coloca um copo, né, pra gente energizar essa água. Aí ela falou: pode ser um galão de 5 litros. Pronto, gente, acabou. Ficou marcada. E ali começou a nossa linda história, porque é uma história assim de né, muitas alegrias, olhar muito para as sombras, para os nossos emaranhados, né? Porque a gente vai realmente uma aprendendo com a outra. E uma coisa incrível, gente, porque uma grande sombra, assim, que a Glau trazia, eu ficava ali, né? Glau, reverte isso, você tem força. Era o de morar com os pais, né? Porque ela foi independente, 19 anos, voltou para casa dos pais, teve todo esse lugar de que ela era a mãe e o pai deles. E chegava lá, os dois ficavam brigando e ela dizia, né? Pede desculpa pra ele. Ela falava, dá a mãozinha, dá o dedinho. Olha isso, gente, é o ponto que a gente se coloca mesmo, né? Por não saber qual que é o lugar, para não conhecer essas leis, esse sistema, como ele funciona. Não é por mal, porque a gente, né, não é capaz de fazer, porque nunca ninguém falou como era, como funcionava, né? Como que a gente não nasceu entendendo como funciona um sistema da natureza, como funciona um sistema natural, familiar.
Então, quando a gente começa a entender, fica mais fácil de se posicionar, né? Então, eu gosto muito dessa história, Glau, que hoje você realmente tomou força e saiu recentemente da casa dos pais e agora tá até viajando, olha ela! Na verdade, fazem 2 meses que eu saí da casa dos meus pais e eu ficava assim, como que eu vou sair, vou deixar eles nessa situação, né? Como que eu posso sair daqui? Como que vai ser se acontecer alguma coisa de madrugada, de noite e tal, né? E eu entendi que eles iam dar um jeito, que de alguma forma eles iam dar conta. E assim, eu vi assim meu pai cada vez mais debilitado, né? Minha mãe também muito, muito frágil até de saúde. E aí quando eu saí, é como se eles tivessem rejuvenescido 10 anos, gente. É impressionante como eles cresceram, como eles estão melhores mesmo, sabe? E porque eu acho que é isso, né? Deles verem, eu tomei a força deles e de uma certa forma eles ficaram mais fortes, assim, é tão mágico que eu não sei nem explicar, mas eu tinha total esse apego. No final, assim, era muito desse lugar, né? Porque eu fui pra um lugar de criança, de achar que de repente eu não conseguia me bancar sozinha e que eu dependia deles, né? Eu fui pra esse lugar, principalmente no começo da pandemia, né? Que eu, como terapeuta, tava sem atendimento e tal, e ali eu fui revertendo toda essa realidade, encontrando outras formas, me reinventando, né? Eu brinco, falo que enquanto uns choram, outros vendem lenços, eu tinha um estoque de lenço, então eu consegui virar a chave em plena pandemia, foi quando eu cresci profissionalmente, e ali eu tive condições de sair, mas ao mesmo tempo eu não tinha coragem de abandonar eles, e eu entendi que eu precisava tomar dessa força para sair, e foi muito forte, assim, esse movimento de entender que eles davam conta, que ia dar tudo certo, que eles iam dar conta. E eu só fui e agora eu tô aqui no sul. Maravilhosa! E, gente, assim, o próprio pai da Gláucia, né, já tinha feito esses movimentos. Vai embora, né? Vai pra vida. E ela ficava, ai, meu pai me mandando embora. E, na verdade, esse medo que ela tinha de abandonar eles era até uma memória interna, né? De ela se sentir abandonada. E aí eu sempre falava, né, Glau, ele não tá te mandando embora porque ele não gosta de ti, ele confia em ti. E ele quer que você crie as suas próprias asas, né? Porque o seu pai saiu com 9 anos. 9 anos, né? Saiu de casa. Então, imagina. Ai, amor, sintam-se esse abraço. A gente abraça aqui, ó. E sintam-se todos abraçados. Que delícia. A Miriam perguntou se tu é filha única. Não, eu tenho um irmão mais novo, que mora longe, mas agora de uma certa forma ele tá até se aproximando um pouco mais, né? E tomando um pouco desse espaço, desse olhar. Ele cuida mais das partes jurídicas aí e tal, de alguns processos que rolam, né? Porque meu pai ainda é 11 anos mais velho que a minha mãe, então existe todo um processo, assim, né? Dele também ser bem idoso, dele não tava nem mais parando em pé, ele caía todo dia e, né, minha mãe ficava muito chocada porque ele não consegue andar e tava caindo, tava quase com bengala e agora tá fazendo academia, tá correndo. Gente, vocês não têm noção, assim, sabe? E ele se fortaleceu quando eu saí de casa. Então tinha esses processos, meu pai falava, né, seu lugar não é aqui, né? Deixa que eu cuido da minha vida, né? Vai cuidar da sua vida, porque eu vi que queria ser maior, eu falava, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Eu queria ditar as regras dentro da casa dele, tava muito gigantona, né? E aí eu calcei as sandálias da humildade e assumi o meu lugar de pequena mesmo. E entendi que, nossa, eu queria que eles, né, pôr eles dentro de uma redoma de vidro quando começou essa coisa do Covid e tal. Nossa. E, nossa, eu não quero que vocês tenham contato com ninguém, não queria que ele pedisse nem marmita, né? Porque vai pôr o dedo lá na maquininha, o cartão, passar o gel em tudo, põe a máscara. Aquela vigilância total, assim. E olha que eu já tô me trabalhando há mais de um ano, né? Mas essa chave, ela foi virando no meu tempo e eu acolho todo esse tempo que eu precisei para esse processo, sabe? Porque foi o tempo que eu precisei para entender isso. Eu fui entendendo muita coisa da onde eu saí, né? Eu tava num lugar assim que a Fran, quando eu conheci a Fran, porque ela terminou essa live, eu liguei para ela e falei, mulher, eu quero mais, eu fiz um galão de 5 litros, você falou que era um copo, mas e agora? Eu vou tomar um porre. E ela falou, não, vem pra cá, me indicou alguns cursos de constelação, que foi maravilhoso. E eu fui pra São Paulo, conheci ela pessoalmente, e no curso de constelação,
eu tava numa adolescente, tão adolescente, que parecia assim, ninguém nem acreditava, né? O pessoal me chamava até de Puca. Porque eu tava numa criança, tão criança mesmo, e eu consegui sair daquele lugar e vim crescendo, vim expandindo, passo por passo, né? E hoje eu tô realmente nesse lugar de voar. Ai, maravilhosa! E, gente, assim, ó, quando eu vi a Glau, eu vi aquela menina, né? Depois ela até falou que ela só comprava roupa de criança mesmo, né? Durante uma... Foi bem na fase que tu voltou pra casa dos teus pais, né? Começou aquela coisa de ela comprar roupa de criança e tal. E a gente via essa criança, mas tinha uma mulher, uma curadora incrível ali, né? E que pôde ir sendo resgatada na aula da adolescente. Tinha que dançar e ela é super artística. E o que aconteceu na aula da adolescente? Nossa, tinha que dançar, gente. Eu não tenho tanto problema assim, né? Mas eu fiquei com uma vergonha, que eu fechei a câmera e fiquei chorando. Porque eu não consegui dançar e só estavam poucas mulheres ali no resgate, né? A primeira turma era uma turma bem menor do que as turmas que tem hoje, né? E então, assim, eu vejo também a caminhada da Fran, é muito inspiradora, assim, sabe? De ver ela ter feito essa travessia e hoje ela pega na nossa mão e nos guia por essa travessia, né? Que é um movimento que eu, muito inspirada na Fran, também faço hoje, de guiar outras pessoas também por esse caminho e de falar, olha, eu passei por isso, eu tenho empatia por você. Eu sei o que é estar aí, né? Eu falo que a Fran, ela consegue ir lá nas profundezas e buscar as mulheres e resgatar mesmo, né? Fazer esse resgate lá do fundo, né? Só tem a mãozinha lá, ou ela puxa pela mãozinha e vem comigo, porque eu já passei por aí e agora vocês podem passar de uma forma mais fácil, né? Igual os nossos ancestrais. Então eu também tomo a força dessa deusa aqui, de tudo que ela passou, para hoje trilhar o meu caminho, né? Então, é muito especial, gente. Toda essa jornada, e eu valido tudo isso, porque tudo que eu passei faz com que eu seja o que eu sou hoje, que eu tenha a experiência que eu tenha hoje, né? Os pais que eu tenho fazem com que eu seja a pessoa que eu sou hoje. Eu honro demais toda a força, né? O meu pai é descendente de japonês, eu vejo a força dos meus avós que atravessaram, né, o continente para um país tão diferente, tão, né, tudo tão diferente, acreditando que tudo ia dar certo. Então hoje eu me jogo mesmo, eu dou o passo, eu sei que o universo vai dar o chão, porque a gente confia que eu tenho a força desses ancestrais. Estão todos eles aqui comigo. Que lindo, gente. E isso que a Glau traz é muito maravilhoso pra mim, né? Porque hoje eu posso inspirar essas mulheres devido à minha caminhada, devido à história dos meus ancestrais, dos meus pais também maravilhosos, né? O quanto que hoje eu recebo deles. E eu só consigo realmente mostrar esse caminho e fazer essa pinça porque você, Gláucia e todas essas mulheres maravilhosas que vêm, que chegam de alguma forma, levantam a mão, né? Não, realmente, eu me rendo, eu quero ir junto, porque a gente vê que as mulheres chegam com a vida travada, né? A vida está travada, assim. O que tu diria para essas mulheres que hoje ainda não conhecem o processo, né, do resgate, dos movimentos sistêmicos, de tudo que a gente faz aqui e que não sabe o que fazer, Glau, assim, qual que é a sugestão? Porque a maioria delas fala assim, no meu caso não tem jeito, a minha mãe não tem força, minha mãe é a pior pessoa do mundo, eu não consigo chegar perto deles, ou eu não tenho a minha mãe, né? Porque a gente sabe que é muito comum isso, até na tua caminhada profissional você encontra muito disso. Então o que tu diria para essas mulheres que estão botando um monte de objeções aí, achando que não tem jeito e que elas estão condenadas a viver uma vida travada? Eu falo, até uma metáfora que a gente fez hoje, né, de quando você tá ali no máximo esforço, patinando na lama, atolada, e aí você tá sozinha e só acelerando no último e não consegue sair do lugar. E quando você se aproxima, quando você pede ajuda, é um toquezinho assim, né? A gente foi fazer trilha esses dias, a gente apertava o turbo, que era um botãozinho que tem aqui no atrás. E assim, quando você se aproxime da manada, que eu acho que esse é o primeiro passo, né? Saber que você não tá sozinha. E quando você se aproxima, né, das outras mulheres, e o resgate do feminino, ele vem buscar essa união mesmo entre as mulheres e resgatar essa força que existe entre nós.
Então, se aproxima, pede ajuda, né? Fica perto, se nutra disso, porque você vai precisar fazer muito menos esforço. Você consegue sair daquela poça que você está acelerando, patinando, voando lama para tudo quanto é lugar, e o buraco vai ficando cada vez mais fundo. E quando você pede ajuda, é como se viessem todas as mulheres e te ajudassem e te levassem ali, e dali você sai, e dali por diante é com você, assim, porque toma dessa força e vamos juntas. E aí você também pode ser uma pessoa para ajudar e outras pessoas também a sair desse lugar, né? Porque a gente vai puxando umas às outras. E isso que eu acho mais incrível, assim, hoje a Glaucia, sem fazer muito esforço, as pessoas chegam pedindo o serviço dela, né? Porque ela também é uma consteladora incrível. O que mais, Glaucia? Conta aí da tua realidade atual, do que aconteceu. Lindo. Porque quando eu conheci você trabalhava mais com os orgonites, né? Com as artes. E hoje você trabalha com muito mais coisa, nessa profundidade mesmo de também se resgatar, né? Sim. Eu sou uma alquimista. Adoro maga maravilhosa. Maga. Ai, minha serpente, minha análoga perfeita aqui. Uma maga e uma serpente, é lindo. E na verdade eu sou artista plástica, então eu trabalho com algumas alquimias, faço incensos naturais. Sou aromaterapeuta, então eu trabalho com óleos essenciais, com sinergias. E eu queria muito trabalhar com algo assim que eu pudesse estar trabalhando de qualquer lugar, falando na internet, né? Eu ainda sou um pouco tímida de falar no Instagram, eu falo nos públicos mais fechados, dentro dos Zooms. Mas hoje eu tenho uma turma aí que eu nutro muito, que eu ensino a usar os óleos essenciais com segurança no dia a dia. Eu ensino a fazer cosméticos naturais, substituindo os produtos químicos por óleos essenciais e florais, né? Na verdade, a medicina do futuro é a medicina frequencial, né? Eu sou apaixonada pela área da saúde, sou uma terapeuta integrativa, trabalho com a massoterapia, com as sinergias, com tudo que se trata de alinhamento do corpo físico, energético e emocional. As ferramentas são inúmeras, posso ficar falando aqui. Uma das principais são os óleos essenciais e as constelações familiares, né? Agora a gente está lançando também um projeto novo aí, que a gente vai falar daqui a pouco, né? E algo muito especial que está nascendo exatamente acessando, né, essa medicina frequencial, que é elevar nossa frequência, trazer, né, eu falo que é que nem uma música, né, a gente tem que afinar o nosso instrumento, né, então quando a gente escuta uma nota, né, afinar quem é músico aí sabe que você escuta lá uma nota e você vai afinando o seu instrumento até vibrar igual, então a gente vai trazer essa afinação para que vocês se afinem aí também. E é isso, né? Eu falo que é que nem alinhamento e balanceamento de carro, que a gente alinha tudo bonitinho, aí passa um buraco assim, aí você tem que alinhar de novo. Então, se aproximem dessa frequência pra gente ficar sempre, né, na frequência, porque tudo começa, né? Nossos corpos, né, físicos, energéticos, né, até o energético e emocional até chegar no físico. Então, para que a gente possa estar junto, vibrando nessa mesma frequência aí, pra estar se alinhando. A Mauricélia falou que você é ótima e muito expressiva. Eu também falo isso pra ela, viu, Mauricélia? Eu falo pra ela e digo, Glaucia, vamos mostrar essa cara linda, porque o mundo precisa disso, assim, né? Então eu vejo, assim, como eu acompanho esse progresso profissional da Glaucia, né? Hoje ela poder fazer poucos movimentos e ela ter todo esse público, né, que procura, eu quero constelar, eu quero óleo, também quero minha independência, eu também quero ser que nem você, né? Então, isso pra gente que tá aqui como apenas pessoas que conseguiram. E que se a gente consegue, vocês também conseguem, né? Então a gente também chegou nesse ponto, né, Glaucia? Não tem mais jeito. Gente, eu falo pra vocês, eu cheguei no ponto de dizer, eu não quero ter mãe, eu quero que a minha mãe morra, né? Não tem o meu lugar no mundo, era uma tristeza, uma dor muito grande, era muita coisa. Eu tô falando de uma caminhada de consciência, de clareza e de se descobrir de 9 anos, né? Agora completando aí um ciclo de 9 anos. Então,
o poder feminino é também esse lugar de ativar essa decisão de eu vou transformar, que foi o que a Glaucia falou, né? Se tiver que tomar 5 litros, um galão de 5 litros de água, eu vou tomar, né? E se propor a fazer, que nem ela não conseguiu dançar, ela fechou a câmera, chorou, mas depois ela entendeu a memória da criança que tinha vergonha, que foi reprimida e tudo mais. Então, ela foi com os passos dela e junto, né, com a manada que a gente chama, que a gente com mulheres, por isso que ela tá aqui também. Entre mulheres a gente se fortalece muito. Se você não sabe que decisão tomar, se você tá né, aflita, a gente vem pra casa, daqui a pouco já começa, não, mas existe esse caminho, existe essa possibilidade, foca nisso, traz essa força disso aqui. Então, entre mulheres a gente realmente traz essa força, né? Ela traz realmente um recordar, um resgatar de uma parte nossa que às vezes nem a gente sabe que tem. Então troca uma receita, troca uma coisa, uma outra, que vai trazendo, que vai ancorando a gente, fortalecendo pra gente fazer o movimento que a gente precisa, sem sofrimento, né? Que seja aquele lugar de conquista. Então, meus amores, assim, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando tudo isso. Sim, Carol, ela é muito doce e inspiradora, né? Uma linda mesmo. A Luciana sabe do que eu tô falando, né? Ela fala isso da mãe dela. Então, Lu, é bem pra você também, assim, que eu digo isso, né, mulher? Tem solução, tem caminho. Era o meu caso, era o caso da Glaucia, era o caso de tantas mulheres, ó, a Silvana, a Miriam, né? Esse tipo de companheirismo os homens não têm, né? Eles são pro futebol. E eu tive até um amigo que uma vez me falou assim, ó, Fran, os homens, eles, de uma certa forma, um conta com o outro. Né? Quando eles vão lá pro futebol, um conta com o outro, um apoia o outro, um fala uma coisa pro outro, mesmo que seja assim, rápido e direto e na brincadeira muitas vezes. Mas as mulheres, né, de uma certa forma, elas são boas em dar o colo, mas elas muitas vezes não se fortalecem entre si. Né? Então, traz um problema com um relacionamento, aí a mulher fica só malhando o pau no relacionamento, mas isso não fortalece a mulher como mulher, né? Então, acho que aqui o caminho é um pouco diferente, a gente olha para a relação, a gente olha para a postura do outro, mas a gente olha acima disso sobre a nossa responsabilidade de ter atraído aquela pessoa, o que isso vem trazer pra gente, qual que é o aprendizado, né? E eu já aprendi ou eu vou me submeter a mais um tempo de aprendizado? Então, quando a gente se coloca nesse lugar, né, de mulheres criadoras, autorresponsáveis, a gente consegue realmente se fortalecer de um outro lugar, um lugar de útero mesmo, né? Eu gosto muito do conto de Mulheres que Correm com os Lobos, que tem uma parte que ela fala que a nossa força, ela vem do ovário. Né? A gente tem a sabedoria que vem no ovário, assim, que passou da nossa mãe, passou pela nossa avó, né? Nós tivemos no ovário da nossa avó mesmo, né? Então, olha a força, olha a sabedoria, e ela ainda inteira, falando que os bebês, quando nascem, ninguém fica ensinando o que ele tem que fazer, ele traz a sabedoria nos ossos dele, né? Então ele vai engatinhando, ele vai querendo ficar em pezinho, ele vai daqui a pouco andando, que é uma sabedoria dos ossos mesmo. Então, olha isso, gente, quanta sabedoria tem no nosso corpo, gravadinho aqui, nos nossos ossos, né? Cada célula do nosso corpo que a gente esqueceu e que agora a gente está realmente resgatando, né? Então sou muito grata por poder resgatar isso contigo, sim, Glaucia, nessa trajetória linda, né? E realmente aqui a gente vai fazendo um grupo de mulheres que se resgatam e que vão pra vida para levar outras mulheres. Então a gente vira parceira mesmo, né? O pai veio aqui e falou:
sim, vocês trabalham com a mesma coisa e não concorrem. Eu disse, eita pai, a gente precisa de ajuda uma da outra, porque tem coisa que eu faço, tem coisa que ela faz, e assim vai indo os processos, né? E a gente vê dentro do resgate o quanto que tem de mulheres fortes e poderosas e que realmente estão assumindo o seu lugar. Então, gratidão por você assumir o seu lugar na vida e ser essa contribuição na minha vida e na vida de todas essas pessoas que te procuram, né? As pessoas que estão aqui cruzando o nosso caminho. Eu desejo que seja, assim, cada vez mais sucesso. Eu sei que vai ser. Eu sei que vai ser, não tem outra possibilidade. Gente, vou ter de apertar demais. Aperta que eu adoro. É muito amor, é muito amor, é muito amor mesmo. Ai, gente. E o legal é isso, a Fran, ela nos empodera, ela nos dá colo, mas ela não, ninguém aqui é coitadinha, sabe? Então, assim, todas nós temos essa força dentro de nós e esse resgate, ele vem pra resgatar essa força, né? Pra gente realmente sair do lugar da vítima e ser protagonista da nossa história, né? Todo mundo que tá em volta de nós são os atores contratados para ensinar a nossa história, e nós somos a protagonista, nós somos as nossas próprias heroínas. Então nós nos resgatamos, né? A Fran, ela vem trazer essa força pra gente, ela nos dá colo, mas ela não passa a mão na cabeça não, porque eu não sou mãe. Isso é muito importante, falar, ai, me bate que eu adoro, porque às vezes a gente precisa ir pra esse lugar mesmo, de minha filha, você dá conta, cresce, sai da criança e vem pra esse lugar, se empodere. E quem quer se resgatar, né, eu sei que tá ali naquele lugar onde eu também já estive, né, de ai meu Deus, eu não consigo, não sei o quê. E a gente, né, pede ajuda, a gente vem, a gente acolhe com amor, a gente vai, né, dá todo aquele colo, né, o resgate, ele tem essa coisa da gente ficar guardiando. Então, numa outra aula, numa outra turma, eu entrei e eu caí justo na aula da dança. E aí eu falei, eu não acredito, eu nunca mais assisti, agora eu entro numa aula, e aí falei, agora eu vou dançar. E aí, nossa, eu entrei no banheiro porque eu tava num lugar com um monte de gente, eu dancei, agora eu danço até aqui, e tá tudo certo. Fez até gente, show de cantar, né, Glaucia? Eu achei incrível aquela vez. Não, pois é. Não só dançou, que cantou no palco, gente. Então, desculpa aí, né? Quando a mulher resolve fazer diferença, ela faz mesmo. Ai, gente, eu me emociono. Gratidão a cada uma, assim. E isso é bom, levar sacudidas, mas com caminho, né? Não só alguém puxando, mas não te mostrando, assim. Elis, que faz parte da nossa tríade de parceiras maravilhosas. Ai, gente, é bom demais ter essa mulherada poderosa que a Naya, já anota na agenda que você vai estar aqui, ó, tô de olho em você. Então, ó, gratidão por cada uma de vocês que estiveram aqui. Como eu falei pra vocês, amanhã a gente tá junto, amanhã tem Mapa Natal, atendimento online gratuito aí pra vocês, né? E a carinha da Naya, adoro. Me aguarde. Então a gente continua esse mês. Que bom, Marisa, que você amou. Sinta-se à vontade a vir com a gente aqui, porque é maravilhoso ter vocês. A Miriam Poderosa já inspirou muita gente. Isso, a Lu já senti que é uma das nossas. A Gisele daqui a pouco vai estar aqui também, maravilhosa, essa ruiva linda, deusa. Gente, eu fui atender ela na constelação, ela tava uma deusa que eu dizia, meu Deus, como assim, né? Tão artista, tão linda. E é isso, meus amores. Gratidão, Rosânia. Gratidão, Maristela. A Mari Cris. Ficará gravada? Vai ficar gravada. A Vânia. Jason, força masculina ancorando. A Lise teve aqui de firme e forte. A Adriana Maia, que eu amo. Ai, ela é linda! Isso, meus amores, sintam-se beijadas, abraçadas e olha, então amanhã às 13h20 a gente tá aqui, quinta e sexta às 13h20 a gente tá aqui com outras convidadas e semana que vem, a partir de segunda, a gente tá aqui às 7h37, esse número é mesmo pra ficar 737, gravadinho aí junto, né? E a gente vai fazer assim um mês lindo de muito compartilhamento, porque daqui a um tempo eu quero ver vocês falando, destravei, fui pra vida, tô resgatada com toda a minha força, gente. Tem caminho, tem solução sim. Beijo, Carol, beijo todas as meus
Gratidão, meu amor. Tchau, gente. Até amanhã, 13h20.